Mais uma aqui, pessoal. Paulo chama a lei de esterco. Muitas pessoas pegam Filipenses 3:8, né? Vamos fazer a leitura primeiro. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aqui muitas pessoas isolam o versículo e falam, Paulo chama a lei de esterco. Aí começam-se as teorias de conspiração. Se você está acompanhando os vídeos deste seleto canal, você já está por dentro de que o termo Torá, termo lei, significa instrução. E a lei, ela tem divisões. Eu provei isso com documentos. Tem leis nacionais, leis específicas para mulheres, para pessoas que têm posse. Então você já está por dentro de tudo isso. Então para você é mais fácil entender isso. Agora vamos ler o contexto de Filipenses 3 para ver o que Paulo tinha como esterco. Filipenses 3, verso 1 diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Ou seja, coisas repetitivas. É bom a pessoa sempre ouvir coisas boas, né? Para se manterem firmes, né? Verso 2: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando ele fala aqui que a circuncisão somos nós, você tem que se lembrar que o público de Paulo são estrangeiros, tá? Eles não precisam se circuncidar. Isso aqui é com o povo de Israel. Perfeito? E quando ele fala em espírito, não é isso que as pessoas pensam hoje, tá? Que é pegar texto fora de contexto e espiritualizar. Não. Viver em espírito nas cartas de Paulo é você ter o autocontrole e não andar em obras da carne. Perfeito? E Paulo, de maneira nenhuma, era contra a circuncisão, porque ele circuncidou Timóteo, né, devido à pressão também, né? E nunca foi contra a circuncisão. Até porque é uma aliança de Deus com Israel. Você tem que colocar na sua cabeça que o contexto de Paulo, o maior público de Paulo eram estrangeiros. Perfeito? É a mesma coisa lá em Gálatas. Eles estavam tendo problemas com pessoas, né, judias, que queriam impor a circuncisão a estrangeiros. É o mesmo contexto. Agora, o verso 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Por quê? Ele vai explicar o porquê. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Por que ainda mais ele? Porque ele era da descendência israelita. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, o Paulo conseguia observar a lei, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. O que ele considerava como refúgio? A confiança na carne, por ele ser hebreu, de hebreus, por ele ser circuncidado. É isso que ele tem como refúgio. Essa autoconfiança. Por quê, pessoal? Quando Paulo fala em suas epístolas que não é pelas obras, é pela fé, muitas pessoas confundem as coisas, né? Primeiro que fé, no contexto bíblico, ele vem acompanhado de perseverança, né? Não apenas de crença, mas também de fidelidade. O sacrifício de Jesus, pessoal, por isso que Paulo fala, vou explicar direitinho para vocês. Se você fosse um judeu, se fosse justo, mesmo se você observasse todos os mandamentos,
você não teria a oportunidade de ter a vida eterna. Por quê? Sem o sacrifício de Jesus não havia essa possibilidade. Por isso que Paulo fala que não é por obras. Correto? Agora, com o sacrifício de Jesus, sim, você tem essa possibilidade. E através de suas obras você vai ser justificado. Porém, sem Jesus, independente das obras, você não teria essa chance. Esse é o contexto do Novo Testamento. Perfeito? Então, quando Paulo fala aqui que essas coisas ele tinha como esterco, essa questão da confiança na sua nacionalidade, né? Por ele ser hebreu, por ele ser circuncidado, isso não justifica em nada perante Deus. Isso não justifica em absolutamente nada. Não adianta a pessoa ser israelita, ser circuncidada, né? Tem aquela questão das obras da lei também, né? Que a gente tem aqui em outros vídeos. As obras da lei são essas coisas mais do templocentrismo, sacrifício de animais, isso não justifica ninguém. Perfeito? Agora, a palavra grega usada é skibala, ou skaibala, que pode significar lixo, refúgio, resíduos, esterco. Mas o contexto é importante. Paulo não está dizendo que a lei de Deus em si era esterco. Em Epístola aos Filipenses 3, ele está falando das coisas nas quais ele confiava para obter justiça própria. Ser fariseu, circuncisão, linhagem israelita, zelo religioso, justiça baseada na lei. Ou seja, ele considera como refúgio a confiança nessas credenciais para a salvação, em comparação com conhecer Cristo. Isso fica claro porque o próprio Paulo também faz declarações positivas sobre a lei, em outros textos.